Muito boa tarde, na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Desculpa eu estar entrando em horário diferente, porque eu tive um contratempo, né? Mas eu não quis deixar de gravar live, amém? Que o Senhor, a palavra no Salmo 46 fala: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia e na tribulação. Que o Senhor seja esse teu socorro bem presente, amém? Santo Deus e eterno Pai, nós te louvamos, te agradecemos por mais este dia de vida, te adoramos na beleza da tua santidade, pois tu és o nosso Deus, a rocha da nossa salvação, o nosso socorro em todo o tempo. Obrigada pelo teu amor, Senhor. Cuida dos lares, Pai, que todo espírito de separação, Senhor, toda contenda, tudo aquilo que não provém de ti, saia dos lares, que venha a tua bênção, a tua paz e a tua proteção. Nós entregamos a vida dos nossos filhos, genro, nora, netos nas tuas mãos e te pedimos que o Senhor guarde, Senhor, a cada vida, em todo o tempo. Obrigada, Senhor, a Deus, porque o Senhor tem sido nosso socorro. Abençoa a saúde de cada um, do alto da cabeça até a planta dos pés. O Senhor fala que a saúde é pão dos filhos e nós somos filhos e nós queremos comer desse pão da saúde, nos lembrando do memorial lá na cruz que o teu corpo foi todo partido, Senhor, para que nós tivéssemos cura e saúde, do alto da cabeça até a planta dos pés. O teu sangue foi todinho derramado e pelas suas machucaduras e feridas nós profetizamos e declaramos que nós já somos curados em nome de Jesus. Senhor, abençoa a situação financeira de cada um. Pai, guarda, cuida e livra de todo mal. Abençoa a nossa nação de norte a sul, de leste a oeste, Pai. Que essa nação seja, Senhor, visitada pelo Espírito Santo, ó Deus, com convicção do pecado, do juízo e da justiça. Abençoa o teu povo. A tua palavra diz que nós serviríamos ao Senhor e o Senhor abençoaria o nosso pão e a nossa água, tiraria do nosso meio as enfermidades. Abençoa, Senhor, cuida de cada um nas suas necessidades particulares, em nome de Jesus, amém. Ontem eu não fiz a live, porque eu estava bem resfriada, com a garganta ruim, mas hoje eu estou curada, em nome de Jesus. Já tomei posse da cura, profetizei, né, que em todas estas coisas, declara, Jesus já declarou, em todas essas coisas nós já somos mais do que vitoriosos, amém? Vou compartilhar um pouquinho da palavra a respeito de José, né, porque eu tenho outra coisa, né, tenho uma oração também para entrar, amém? Então José até os 17 anos estava na tranquilidade, né? Mas Deus dá um sonho para ele, né? Que os feixes dele se levantam e 11 feixes rodeiam ele, né? E também que o sol e a lua rodeavam a vida dele, 11 estrelas, né? E lá Deus estava falando com José em sonhos, porque Deus fala conosco em sonhos, né? A respeito do projeto e do plano que ele tinha para a vida dele. Às vezes nós recebemos uma palavra profética, né? Às vezes Deus fala em sonhos ou em visões. Então o que aconteceu? Os irmãos o invejavam, porque ele era o queridinho do pai, filho da esposa querida, né? E aí o pai manda, né? O pai dá uma capa toda colorida, que aquilo chamava muita atenção e os irmãos invejavam mais ainda, né? E a gente tem que tomar cuidado para não fazer diferenciação entre os filhos, né? Muito boa tarde, Maria das Graças. Hoje eu estou entrando num horário fora do comum, estou resfriadinha, mas resolvi fazer a live, né? E hoje vai ser mais curtinha, viu? Então, o que aconteceu? O pai fala para José ir ao encontro dos irmãos. Eles estavam em Dotã, um lugar onde tinha poços, e os poços eram secos, né? Aí, quando viram José chegando, falaram: olha, o sonhador mor. Então, muita gente fala que ele foi imprudente de contar os sonhos, mas não foi não, né? Porque o Senhor reina, o Senhor está no controle. Ele usa até as nossas deficiências e fragilidades para a glória dele. Porque como é que José seria mandado, né, para o Egito, que era onde ia se cumprir o sonho que Deus deu para ele, né? Então ele contou para os irmãos invejaram, né? Aí jogaram ele no poço, arrancaram a capa colorida, mas não era uma capa colorida que Deus tinha para ele, era uma capa de linho fino de honra de governador, né? Ali
naquele sonho, Deus estava mostrando o que é que ele tinha para José. E aí jogaram ele no poço, e tem situação que a gente olha para cima e pergunta, da onde vai vir o meu socorro, né? Porque não tem mais lugar nenhum para buscar e para pedir socorro. Aí o salmista, ele mesmo declara, o meu socorro e o seu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, não deixará vacilar os teus pés, o guarda de Israel. Aí o que acontece? Levaram ele, né, sem capa, preso em grilhões para o Egito. E durante aquele percurso, ele devia estar pensando, né? Os irmãos dele venderam ele, provocaram uma mágoa muito grande no coração dele, só que ele não sabia que tudo isso era plano e propósito de Deus, né? Aí ele vai parar na casa de Potifar, onde ele aprende a ser um administrador. E aí Deus estava preparando ele para a obra que Deus tinha. Muito boa tarde, Glauco. Estou resfriada, com dor de garganta, mas fazendo a live. Ontem eu não fiz porque eu estava mal, de gripe, mas hoje, graças a Deus, estou melhorando, né? E eu tive um contratempo, por isso que eu entrei mais tarde. Falei, mas eu vou fazer a live, né? Em nome de Jesus. Eu sou perseverante, né? Então, o que aconteceu? José foi provado na sua honestidade num lugar longe, né? O Potifar entregou tudo nas mãos, come um pouco, comi dia 14, né? Dia 14, ainda tem bolo na geladeira, ainda bem que você me lembrou, viu? Então, o que aconteceu, né? Lá na casa de Potifar, aquela mulher ficou de olho em José, agarrou ele, mas ele era fiel a Deus principalmente, né? Ele era fiel a si mesmo e ao Potifar, que entregou tudo aos cuidados dele, né? Então a mulher arrancou a capa e acusou José, e José foi para a prisão. E lá na prisão, mesmo o carcereiro viu um espírito excelente em José, ele viu que José era uma pessoa diferenciada, né? Ele virou carcerário. Aí o que aconteceu? José foi para a terra do sonho dele, né, do propósito de Deus, sem nada, né, eu acho que só com um calção, porque arrancaram a capa dele, né, mas ele foi com uma bênção, um instrumento que veio da mão de Deus. Deus dava sonhos e dava interpretação de sonhos para ele, né, e isso foi tudo que ele precisava. Aí lá na prisão ele interpretou o sonho do copeiro e do padeiro, né, o padeiro morreu e o copeiro saiu livre. E aí José fala para o copeiro, não esquece de mim, né? E às vezes a gente pensa que você faz favor para alguém e pede para a pessoa não esquecer, quer dizer, ou às vezes somente pensa, né? Tomara que essa pessoa não esqueça, né? Que eu fiz um favor. Mas o copeiro esqueceu. Mas Deus tem um propósito e um plano, e agindo ele, ninguém impedirá, né? Aí o faraó que teve o sonho, ninguém conseguiu interpretar, né? Ele sonhou com 7 vacas gordas e 7 magras, né? E com 7 espigas bonitas e 7 espigas muito feias, né? E as vacas magras devoravam as gordas e as espigas feias devoravam as espigas bonitas, né? E os dois sonhos queriam dizer a mesma coisa, né? 7 anos de muita fartura e 7 de muita fome. E José interpretou certinho e aconselhou o faraó, né, a que colocasse uma pessoa de responsabilidade, né, para juntar em celeiros toda aquela colheita dos 7 anos, né, porque os 7 anos de fome iam devorar toda aquela colheita. Muito boa tarde, Cris. Resfriada, com gripe, com dor de garganta, mas estou fazendo a live, uma live curtinha, porque eu tenho outro compromisso, amém? Depois vocês assistem inteira, né? Essa história de José é muito linda, né? Então José foi sem nada para o Egito, né? Mas foi com um sonho. Deus dava sonhos para ele, falava com ele em sonhos, e Deus deu a interpretação de sonhos. Então Deus usou esse dom para elevar José. Vou me cuidar mesmo, já estou no gengibre, no mel, no própolis, estou tomando de tudo aqui. Muito boa tarde, Helenice. Aí o que aconteceu?
O faraó viu em José um espírito excelente, né? Ele viu que José era uma pessoa diferenciada, usada por Deus. Aí o que aconteceu? O faraó levou ele a governador. Então um dia ele estava com a capa suja, barbudo, né? E de um dia para o outro Deus pode mudar a nossa história, né? Um dia ele estava ali na prisão e outro dia no palácio, né? Tinha se barbeado, trocado a capa. E aí faraó viu nele um espírito excelente e colocou ele como governador. Aí o plano de Deus se cumpriu, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, né? Aí José recebeu o anel de autoridade, recebeu uma capa de honra de linho, não era uma capa colorida que Deus tinha. O homem tinha uma capa colorida, mas Deus, aleluia, tinha uma capa de linho de honra, né? Um lugar de governador para José. E aí o que aconteceu? José começa a governar e os irmãos, eis que os irmãos vêm. E aí o sonho se cumpre porque Deus não muda o que ele promete, Deus é poderoso para fazer além do que pedimos ou pensamos, né? Aí os irmãos vêm buscar comida porque passaram fome, né? E eles se dobram diante de José. E José quis testar o caráter deles para ver se eles melhoraram, né? Aí o que acontece? Às vezes você não pode julgar uma história sem ver ela totalmente, né? Quando uma pessoa pinta um quadro, às vezes você vê só uns retoques, algumas pinceladas, a gente não pode julgar aquele quadro sem ver ele todinho pronto. Aí que José entendeu o plano e o propósito de Deus, né? Que era levar ele mesmo para o Egito e lá ser uma bênção, né? Ser o provedor de pão para os irmãos. Então Judá livrou ele da morte e José também livrou os irmãos da morte e da fome, né? Então um precisa do outro, né? E aí José entendeu qual era o plano de Deus, né? Era preservar todo o Egito. Ele preservou Faraó, todo o Egito. Ele comprou todo o Egito para Faraó, né? Porque os egípcios não tinham dinheiro, numa certa altura eles foram pagando a comida, mas chegou uma hora que acabou o dinheiro, aí eles deram até as propriedades, e José comprou todinho o Egito para Faraó, e todo aquele mundo, né, ao redor, que passava fome, né, que passaria fome, morreria, José foi usado pelo Senhor. Então a gente não entende o processo que a gente está passando, para a gente receber a promessa, mas nós temos que confiar no Senhor, que o Senhor reina, que o Senhor não perdeu o controle e que a nossa vida, mesmo que o homem não queira, mas se Deus quer agindo ele, ninguém impedirá, né? E ele foi governador e os irmãos choraram quando souberam, né? Se arrependeram e ficaram com medo que José agora todos eles estavam na mão de José. Só que ele tinha um espírito excelente. Ele falou: eu sei que foi Deus que me mandou para cá para preservação da vida. Aí ele entendeu, e quando ele entende, né? Quando a pessoa entende o plano e o propósito de Deus, ela consegue perdoar. Então tudo que você passa é para que você receba a unção da vitória, para ser um vaso de honra e de bênção na mão de outras pessoas, amém? Quando nós passamos por uma luta, nós passamos na mão de Deus, confiando em Deus, nós recebemos a unção da vitória, né? E que você receba a unção da vitória nesta tarde e que Deus prepare mesmo pessoas que precisam ouvir o teu testemunho para a glória e louvor do nome de Jesus, amém? Santo Deus e eterno Pai, nós te louvamos porque na tua palavra nós temos muito aprendizado, que nós possamos colocar em prática, Senhor. Unge-nos com a unção da vitória, ainda que nós possamos não estar entendendo algum processo, mas nós sabemos, Senhor, ó Deus, que maior é o Senhor que está em nós do que o que está no mundo, que em todas estas coisas o Senhor já declarou que nós somos mais do que vencedores.
Nós podemos todas as coisas, porque quando a nossa força termina, a força do Senhor desce sobre o nosso ser e nos renova como a águia. E nós subimos acima das tempestades, em nome de Jesus. E nós sabemos que se o Senhor é por nós, quem será contra? E agindo o Senhor nas nossas vidas, ninguém vai impedir. Para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém, amém? Beijo no teu coração, fica na santa e gloriosa paz do Senhor. E até amanhã, se o Senhor assim nos permitir, nós voltamos, amém? Sem gripe, em nome de Jesus.